bem? Hoje no nosso Minutos de Sabedoria com Provérbios, eu quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia que está ali no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 6 ao versículo 13. É um trecho de Provérbios que fala bastante sobre os nossos atos, as nossas palavras e o como se procede o homem sábio e o homem tolo nas suas palavras, né? Então, começando aqui, o versículo 6 diz: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Eu vou fazer pequenas pausas a cada versículo para irmos analisando versículo por versículo e vermos o quanto de sabedoria cada um desses versículos trazem, né? Eu vou sempre trazer para vocês trechos, blocos do capítulo, porque o livro de Provérbios ele é um livro muito rico em sabedoria. E se formos colocar ali todos os versículos de um capítulo, acaba ficando muito extenso o vídeo para falarmos de versículo por versículo, né? Então, aqui, voltando no versículo 6, diz: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, que a Bíblia nos fala que o homem tolo, ele é aquele que na sua conversa, no seu falar, ele instiga a briga, a contenda, e isso acaba trazendo um machucado sobre a vida de outras pessoas. Porque no final das contas, quando nós temos palavras ofensivas, palavras que realmente machucam a outra pessoa, além disso incitar a briga, a raiva da outra pessoa, isso machuca, que é o que nos diz aqui que atrai açoites, né? No versículo 7 diz: a conversa do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então você vê que, de uma certa forma, no versículo 7 diz aqui que a conversa do tolo é uma desgraça. O porquê que eu observo que a Bíblia nos diz isso? Porque o tolo, ele gosta de jogar a conversa fora e para puxar assunto, muitas vezes ele começa a falar de um, começa a falar de outro, critica alguma coisa e isso, no final das contas, acaba se tornando uma armadilha para ele mesmo, porque muitas vezes até para ele poder crescer em determinada situação, ele acaba entrando em mentiras e essa mentira acaba se tornando uma armadilha para ele, porque ele fica refém dessa mentira que um dia ele contou, né? As palavras no versículo 8, continuando aqui, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Então a palavra nos diz aqui, por exemplo, no versículo 8, que a pessoa que ela tem o prazer em falar do outro, em falar mal, em querer realmente denegrir a imagem da outra pessoa, ela tem aquilo como uma delícia, como um prazer, como uma satisfação própria. Mas a Bíblia não enxerga isso com bons olhos, né? O versículo 9, ele nos diz aqui: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então você vê que nesse versículo em específico, a Bíblia fala que o tolo, né, a pessoa que ela não pensa para fazer, ela despreza o seu trabalho, ela não liga, ela prefere estar parada, ela prefere dentro de uma determinada obra, de um determinado projeto ou algo que a pessoa esteja fazendo ali, ela prefere dar a sua pausa, fazer as suas coisas ali, ficar no seu canto, muitas vezes pensando assim: eu estou recebendo para fazer isso, independente se eu faço ou não faço, eu posso fazer amanhã, posso fazer depois. Então isso, se você for olhar, é o que a Bíblia diz que é irmão do que o destrói, sabe? Ele está trazendo destruição para si mesmo. No versículo 10, a palavra nos diz já sobre o homem sábio, né? Que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Então o homem sábio é aquele que confia no Senhor,
que confia no nome de Deus, que corre para Deus no momento da sua angústia, e não somente no momento da sua angústia, mas também no seu momento de alegria, porque Deus é o único que pode nos trazer alegria, é o único que nos pode trazer segurança, é o único em que nós realmente podemos confiar. E se olharmos aqui, por exemplo, no versículo 11, já diz sobre o homem tolo que confia nas suas próprias riquezas, né? A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Então a pessoa ela imagina que quanto mais ela tem ações, ela tem empresas, ela tem um cargo alto numa grande empresa, ela tem muito dinheiro na conta, ela acha que por conta disso ela vai estar segura, nada vai poder tocar ela pode comprar as pessoas, ela pode comprar os recursos, ela pode comprar o que ela quer. Mas no final das contas, a Bíblia vai dizer para nós ali o que acontece com essa pessoa no versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Então, geralmente essas pessoas que elas têm esses recursos, que elas confiam no dinheiro, elas estão envaidecidas de si, elas imaginam que tudo que elas têm pode comprar os recursos das pessoas, a vida muitas vezes. E no final das contas, isso só, como diz aqui o versículo 12, precede a queda. E continua aqui, mas a humildade antecede a honra. Então, independente se somos ricos ou se somos pobres, a humildade é um pré-requisito de Deus. Deus, ele ama a humildade, ele não gosta do orgulhoso, do envaidecido, do prepotente. Ele geralmente, na palavra de Deus, nos mostra que isso sempre vai levar à ruína, mas a humildade sempre nos leva para mais perto de Deus. Então o humilde, geralmente ele também vai buscar estar ali aos pés do Senhor, ele vai reconhecer que tudo vem de Deus e tudo está em Deus. Então isso é uma das coisas que nós precisamos realmente observar com muito cuidado. E o versículo 13 diz, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Aquela pessoa que nem espera a outra falar, terminar o que ela e já quer concluir, já quer falar e quer interromper. Isso, além de ser um sintoma de ansiedade, no final das contas também é uma má educação, mas fere as outras pessoas e também fazem com que ela passe vergonha. É o que a Bíblia está dizendo aqui, porque no final das contas, quando a gente age dessa forma insensata, né, querendo interromper as outras pessoas, querendo completar o que as outras pessoas estão falando, isso no final das contas vai trazer para a gente somente a vergonha. E sobre todo esse ponto que foi dito aqui do versículo 6 ao versículo 13, que nós precisamos cuidar da nossa palavra, né, da forma como nós falamos, eu também separei aqui um trechinho que é o capítulo 15, versículo 1, que diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então isso aqui só remete àquilo que nós já lemos também no versículo 6 do capítulo 18, que diz, a palavra dos tolos provocam briga, que é aquela pessoa que sempre fala com ira, que cutuca, que irrita e provoca as outras pessoas. Isso não é uma atitude que agrada a Deus. Então, se nós passarmos a ler, estudar a palavra, que é um manual de vida para nós, Provérbios é um livro de extrema sabedoria que nos ensina a viver, nos ensina a lidar com as outras pessoas, nos ensina realmente a ganhar dinheiro, a lidar com as situações difíceis, com as situações boas. É um livro que realmente nos traz uma riqueza de conhecimento infinita, né? Então é muito importante que nós possamos realmente ler e nos alimentar da palavra, e o meu objetivo aqui é trazer esses trechos, trazer essa dose de conhecimento e sabedoria que a palavra nos traz diariamente. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma oração, para que a palavra de Deus realmente penetre em nosso coração e venha realmente nos fazer pessoas mais sábias, que sabem lidar com as pessoas, que sabem trabalhar em grupo, que realmente são pessoas abençoadoras, que vão fazer a diferença para aqueles que estão ao nosso redor e para o mundo também. Então, Senhor,
nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai, agradecendo pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor nos deixou como um manual, que essa palavra realmente venha entrar em nossos corações, nos trazendo sabedoria e nos ensinando a viver da melhor forma possível, nos ensinando a lidar com nossos irmãos, nos ensinando a lidar com um momento difícil. Senhor, que isso realmente venha entrar como uma sabedoria, como um alimento para a nossa alma e venha realmente nos fazer bem. É o que eu te peço, Pai, ligando essas palavras nos céus e na terra e selando com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, se inscreva no canal, compartilha e curte o vídeo e deixa seu comentário sobre as suas experiências com Deus.